Alvíceras, alvíceras. Êxodo frente e verso, hoje o Deus que age para a salvação. Deus é um Deus que age para salvar. Quando ele atua salvando. Quando ele salva agindo. Ao contrário dos deuses de Canaã, Deus é um Deus vivo. Não é uma estátua, não é um monumento, não é um ícone. É um Deus que age, é um Deus de ação. Acima de tudo, ele é um Deus que age para a salvação. Ele disse: desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Ele disse isso a Moisés, falando aos israelitas, lá em Êxodo 3:8. Esta passagem introduz o conceito bíblico de salvação, uma área em que passagens bíblicas posteriores devem muito ao livro de Êxodo em termos de linguagem e ilustrações. É claro que a ideia de salvação já está presente muito antes do Êxodo, lá nas histórias de Noé, no capítulo 8º do livro de Gênesis, também nas histórias de Ló, em Gênesis 19 e tantas outras. Em ambos os casos, tanto em Noé como em Ló, a palavra usada em relação a Deus não é salvar, mas lembrar. Embora, como já foi mencionado, lembrar tenha um significado essencialmente ativo no hebraico antigo, no hebraico bíblico. Quem se lembra, ou quando Deus se lembra no Pentateuco, ele na verdade está agindo em favor. Lembrar-se é agir em favor de alguém ou alguma coisa. Fazer subir e tirar são também virtualmente sinônimos de salvar, dadas as circunstâncias históricas em que Israel se encontrava, escravos em terra estranha, em terra estrangeira. Então você vai ver essa expressão fazer subir lá em Êxodo 3:8 e a expressão, a palavra tirar em Êxodo 3:10, mas ambas significando salvar. Redimir é outro sinônimo que tem uma rica história em ambos os testamentos, mas o verbo principal é gaal, em comparação, que é usado bem raramente em Êxodo. Para um exame mais completo, você pode ver um livro de Leon Morris chamado Comentário Tyndale do livro de Ruth, que é uma boa referência para o assunto. O verbo usado frequentemente em transações de propriedades e que adquiriu assim um sentido de pagar o resgate, embora este sentido pertença mais propriamente a um verbo mais raro, o verbo padar, é esse verbo lá em Êxodo 6:6 e também em 15:13. Todavia, é usado esse verbo gaal para descrever a atividade redentora de Deus para com o seu povo, o povo de Israel. Então, a palavra gaal, que é usada para salvar, para indicar o conceito de salvar em língua portuguesa, adveio de uma palavra ou de uma raiz que é de uma palavra usada para pagar o resgate, quando se queria pagar o resgate, ou seja, dentro do direito imobiliário, vamos dizer assim, da época, né? Então veio do campo do direito, digamos assim, veio do campo do direito civil, do direito imobiliário. O verbo é usado com muita frequência na segunda parte de Isaías, para descrever a futura redenção que Deus daria a seu povo do cativeiro em Babilônia, vista como um segundo êxodo, como nos diz Isaías 43:1. Tal como da primeira vez, Israel, seu povo, era escravo em terra estranha, incapaz de se libertar, e foi o propósito de Deus libertá-lo dessa escravidão. A salvação, qualquer que seja a palavra empregada, é vista, portanto, como uma atividade característica de Deus.
Não importa a palavra, é sempre uma coisa que é feita por Deus. É de sua própria natureza socorrer os oprimidos e desamparados. Em termos neotestamentários, esta atividade é vista como parte da justiça forense de Deus. Em toda a lei, seu cuidado ativo em favor das viúvas, órfãos, cativos e estrangeiros recebe uma atenção especial. No livro de Êxodo mesmo, no capítulo 22, no versículo 21, você vai ver isso em diante, né? Além disso, já que Deus cuida dos desamparados, Israel deve cuidar deles também. Então, Deus faz para que o povo faça igual. Deus tem uma ética e um comportamento para com seu povo. Para quê? Para ensiná-lo a replicar, repetir aquela mesma ética, aquele mesmo comportamento. A lembrança da salvação divina que Israel experimentara e a lembrança de seu próprio desamparo antes dessa salvação deveriam, por seu turno, fazer de Israel um salvador de outros. Então Deus nos salva para que nós salvemos os outros, de uma certa maneira. Claro que a salvação é através dele. Agir assim é conhecer de fato a Deus, conhecer quem e como ele é e demonstrar esse conhecimento de forma prática. A Deus não bastava libertar seu povo do cativeiro no Egito e ponto final. Numa sucessão de atos salvadores, ele, na verdade, os guiou, protegeu e alimentou através do deserto. E mesmo isto não era suficiente. Deus, por fim, é o Deus que age para dar a seus redimidos uma rica herança. Isso fora prometido a Abraão, lá em Gênesis 12, 7, e novamente prometido a Moisés, em Êxodo 3:8, a primeira de inúmeras passagens que descrevem a abundante riqueza da terra de Canaã. Daí surge a crescente conscientização da abençoada herança que Deus havia preparado para seus escolhidos. O grande tema de Deuteronômio, que é o livro seguinte, é o tema da conscientização da abençoada herança que Deus preparou. No Velho Testamento, tais bênçãos, em sua maioria, permanecem relacionadas a este mundo, embora gradativamente, sejam relacionadas a um futuro ideal, idealizado, conforme nos dá o livro de Isaías 11, 6 ao 9. No Novo Testamento, a herança prometida passa, a ser uma questão de tesouros espirituais. Então, aquela herança que fora prometida lá atrás, no Antigo Testamento, ela vai ganhando contornos diferentes, e quando chega lá em 1 Pedro 1:4, né? 1 Pedro 1:4, essa herança que Deus deixa a seu povo, ela se transforma em tesouros espirituais. Mas isso não significa que a herança tenha se tornado uma parte menos real da salvação, ou manifestação menor do poder que Deus tem de agir em favor de seu povo. No entanto, a despeito da natureza vária dos atos redentores de Deus, era sempre as experiências do Êxodo que Israel se reportava como o supremo exemplo. Êxodo vira uma espécie de parâmetro para todo um futuro de muitos e muitos anos que dali vieram, a partir dali vieram, e a gente vê isso plasmado no Novo Testamento, a referência na qual se transformou o episódio do Êxodo. Se tivermos que isolar assim um momento, né, de todo o livro, de toda a história do Êxodo, né, que está na periferia ali da fuga do Êxodo mesmo, a travessia do Mar Vermelho, lá em 14, do 30 ao 31, foi o momento decisivo, porque somente então Israel tomou a consciência de que havia passado da morte para uma nova vida. A travessia do Mar Vermelho é o ápice, é o clímax, né, de todo o livro, talvez. Há alguns que veem no grande... Talvez não, com certeza.
Mas há alguns que veem no grande hino triunfal de Êxodo 15 ecos de uma antiga batalha mitológica da criação, em que Deus triunfa sobre seu inimigo, Yama, o monstro marinho, que era uma espécie não de Deus, mas de ser horrendo, poderoso, que vivia nos mares e que era inimigo de Deus. E lá, né, enfim, em algumas passagens, como Êxodo 15, você diz essa teoria, você na verdade estaria vendo a vitória de Yahvé sobre esse Yam. Yam, que não era um deus ou um ser da mitologia ou da cultura hebraica, né, israelita, e sim da cananeia. O poema contido no capítulo 15 de Êxodo pode ter utilizado metáforas já pálidas, extraídas de tal narrativa mitológica, como a poesia o tem feito através dos séculos. Mas aqui o mar não é o inimigo, como no mito. Que nesse mito, o mar é o inimigo, né? E Ana é a criatura marinha que deve ser detida, né? Mas aqui não. Aqui nessa passagem não. É apenas um agente de Deus cumprindo sua vontade, ou seja, a serviço de Deus. Não é nem mesmo personificado. O mar vermelho no caso, ele é instrumentalizado a serviço de Deus. Ele não é personificado, ou seja, não é fulanizado, não lhe é dado nome, não é lhe dado o nome do monstro marinho Ian, por exemplo, mas ele é instrumentalizado como antagonista à vontade de Deus, antagonista à fuga, à liberdade, à libertação do povo de Deus. Até que Deus vence-o e, na verdade, mais do que vencê-lo, usa-o porque dele é dono. O verdadeiro inimigo, na verdade, é o obstinado Faraó, o homem que tentou se opor a Deus, lá no capítulo 5, versículo 2. E é sobre ele que Deus triunfa gloriosamente. Faraó representa o zênite do poder humano, voltado contra Deus e seu povo. Assim, sua queda é um símbolo apropriado e constante da impossibilidade de se lutar contra Deus ou de subverter os planos divinos. É debalde tentar lutar contra Deus, porque sempre você vai perder. É por isso também que a travessia do Mar Vermelho se tornou um símbolo tão apropriado do ato redentor de Deus em favor de Israel e marcou a ponto de você rever isso, essa força desse símbolo no Novo Testamento. A travessia era para Israel o que a ressurreição de Cristo é para a igreja. O sinal de que os poderes das trevas foram decisivamente derrotados e de que a salvação estava agora assegurada e certa. Assim como as súplicas a Deus no Novo Testamento são feitas com base em seu ato máximo de redenção em Cristo, é só você ver lá Romanos 8:32, assim também no Velho Testamento as súplicas feitas a Deus são baseadas naquilo que ele realizou no Êxodo. Você pode ver uma referência em Juízes 6:13, seu maior ato redentor em favor de Israel. Isso é também o que torna a travessia do Mar dos Juncos, ou Mar Vermelho, um símbolo tão apropriado do batismo aos olhos de Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 1 e 2. As águas de julgamento são passadas e já adentramos os portais da salvação. No entanto, se estendermos a analogia do Novo Testamento um pouco mais, veremos que a ressurreição foi apenas a proclamação do triunfo de Deus. O verdadeiro ato de salvação ocorreu na cruz, lá em Colossenses 2, 14 e 15.
Assim também, nos dias do Velho Testamento, foi a noite da Páscoa que marcou a verdadeira redenção de Israel no Egito. E por isso a Páscoa deve ser reconhecida como um dos poderosos feitos divinos. Embora em outras partes do Velho Testamento haja alusões frequentes à libertação de Israel do Egito, o pequeno número de referências diretas à Páscoa é surpreendente. Ela oferece, contudo, rico simbolismo para a nova aliança, principalmente através do conceito da morte do Cordeiro Pascal, que Paulo entendia ter se cumprido em Cristo. É provável que a mesma ideia, parcialmente ao menos, esteja presente também no título Cordeiro de Deus, dado a Jesus por João Batista, lá em João 1, 29. Claro, porque é o Cordeiro que morreu para o seu sangue ser usado nos umbrais das portas dos israelitas, e o anjo, assim vendo tais umbrais pintados com sangue de cordeiro, não retirar a vida de seus primogênitos e somente entraria nas casas dos egípcios, né, matando todos os primogênitos. Qualquer que tenha sido o dia exato no calendário, a morte de Cristo na cruz certamente se enquadra no contexto geral da Páscoa, evidenciando perfeitamente o cumprimento. Isso você pode ver em Lucas 22:8. Na verdade, a última ceia, símbolo de sua morte, lá em Lucas 22:1, caso não tenha sido uma verdadeira refeição pascal, tinha com toda a razão, com toda a certeza, íntima conexão com a cerimônia. Embora a Páscoa não fosse um sacrifício no pleno sentido legal do termo, e muito menos uma oferta pelo pecado, estes aspectos da obra de Cristo cumprem o sistema sacrificial de Israel, não a Páscoa. Estava associada essa Páscoa a um ritual cruento, tal como os sacrifícios. Além do mais, não tinha apenas um aspecto apotropaico, ou seja, com o propósito de evitar o mal, mas também um elemento substitutivo, desde que uma vítima precisava morrer se o primogênito da família quisesse permanecer vivo. Pode-se dizer também que a Páscoa era uma cerimônia propiciatória, já que ela afastou a ira de Deus, expressa em termos do anjo da morte, dos lares e israelitas. Todos esses detalhes capacitam a Páscoa de maneira especial a ser uma categoria bíblica que facilita a compreensão da cruz, conforme nos dá 1 Coríntios 5:7, o mais grandioso ato redentor de Deus em favor do homem por intermédio do sangue de Cristo. Sanguis Christi Calix Vitae, ou seja, o sangue de Cristo é o cálice de vida. Bom, então a gente vê aqui que a Páscoa, ela é um rito apotropaico, ou seja, que tem como propósito evitar o mal, evitar que ele sobrevenha, mas também é um rito substitutivo. Por quê? Porque uma vítima ali é imolada em lugar de uma outra possível vítima, né, de alguém, no caso ali do próprio israelita, né? No caso ali quem era o israelita que iria morrer? Seria o primogênito, né? De cada casa, cada tenda. E no entanto, tenda não, cada casa mesmo. E no entanto, no lugar desse primogênito, quem morre tem que morrer um outro ser, porque é um rito também substitutivo. Então Deus dá a ordem que um cordeiro tivesse essa morte vicária, né? Essa morte que não era para ser ele, no caso, era para ser o primogênito. Então, por isso, uma morte vicária. Então, repetindo, a Páscoa um rito apotropaico para espantar o mal, portanto, para evitar o mal. É um rito substitutivo, por quê? Porque impinge, né? Emplaca, né? Traz uma ação digamos assim, de
expiação não é nem de expiação, mas é de execução de uma vida, né, que morre para que uma outra vida não morresse. Por isso que é um elemento substitutivo. E por último, a Páscoa também é um rito propiciatório, porque ela afastou a ira de Deus, né? Porque o anjo da morte iria passar nos lares israelitas se cada israelita não tivesse matado ali, executado, né? Um cordeiro e aspergido seu sangue ali no umbral de sua porta. Então, a Páscoa é um elemento de tríplice significado, né? É um rito apotropaico, é um rito substitutivo e é um rito propiciatório. Então, repetindo, rito apotropaico, porque a Páscoa é um rito apotropaico. É um rito apotropaico porque tem o propósito de evitar o mal, com aquele sangue aspergido lá na parede das casas. É um rito substitutivo, por quê? Porque aquele cordeiro que morreu em lugar do primogênito que mora naquela casa ali. E é um rito propiciatório, por quê? Porque afasta a ira de Deus, que é expressa ali na passagem do anjo da morte no arraial, né? E que não matou aqueles que fizeram o rito substitutivo e com a morte do cordeiro aspergindo aquele sangue no umbral de sua casa. Muito bem, então vimos o que é a Páscoa, né? Dentro do livro de Êxodo, né? Que afinal de contas é onde é o livro que traz a primeira Páscoa, né? A primeira de todas as Páscoas. Então, tudo isso para dizer que a Páscoa é um elemento que denota o Deus que age para salvar. Assim como a passagem do Mar Vermelho, em Êxodo, denota o Deus que age para salvar, a Páscoa também denota o Deus que age para salvar. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, veremos o Deus que age em julgamento.